Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI no Vaticano a audiência geral com o Papa Francisco nessa quarta-feira, 2 de março. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você que está conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Peço a todas as partes envolvidas para que se abstenham de qualquer ação que possa causar ainda mais sofrimento às populações, desestabilizando a convivência entre as nações e desacreditando o direito internacional. Dessa maneira, o Papa Francisco, no final da audiência geral da semana passada, falou sobre a situação na Ucrânia, apelando aos que têm responsabilidade política para fazer um sério exame de consciência diante de Deus, que é o Deus da paz e não da guerra, e que quer que sejamos irmãos e não inimigos. Disse Francisco mais uma vez, a paz de todos está ameaçada por interesses de parte. Jesus nos ensinou que a insistência diabólica, a diabólica insensatez da violência se responde com as armas de Deus. E quais são essas armas? Com a oração e o jejum, disse Francisco. E assim convidou todos a fazerem neste dia 2 de março, quarta-feira de cinzas, um dia de jejum pela paz. Encorajo, disse o Papa, de modo especial, os crentes a se dedicarem intensamente à oração e ao jejum nesse dia. Que a Rainha da Paz preserve o mundo da loucura da guerra. Um apelo que Papa Francisco fez na quarta-feira passada, antes do início da invasão da Ucrânia. Hoje é o 7º dia de guerra. O Papa já dizia na última semana, tenho uma grande tristeza em meu coração com o agravamento da situação na Ucrânia. Apesar dos esforços diplomáticos das últimas semanas, cenários cada vez mais alarmantes estão se abrindo. Em sua conta no Twitter, Pontifex, Francisco recordou uma frase da encíclica Fratelli Tutti para sublinhar a brutalidade da guerra. E, mais uma vez, escolheu comunicar tanto em ucraniano quanto em russo. Isso foi no dia de ontem. Uma vela é a imagem escolhida para acompanhar o tweet do Papa. Mais uma vez também em ucraniano, como dissemos, e russo extraído da Fratelli Tutti. Diz o Papa, as razões da paz são mais fortes do que todo o cálculo de interesses particulares e toda a confiança posta no uso das armas. Resistamos na oração. É o comunicado cotidiano do chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Shevchuk, que também fala das atrocidades e do rosto desumano de quem mata, de uma guerra sangrenta, desumana e cruel. Lembrando que é o primeiro dia da Quaresma para quem segue o calendário gregoriano, Shevchuk destacou que será um tempo muito especial na espera da ressurreição. Mais uma vez, ele agradeceu ao Papa pela proximidade expressa no Ângelus do último domingo e a todos aqueles que estão ajudando a Ucrânia. Há um forte apelo pelo fim da guerra que tem como alternativa a diplomacia e o diálogo, caminhos para alcançar a paz. Nesse momento, Papa Francisco entra na grande Sala Paulo VI para o encontro com os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo para a tradicional audiência geral da quarta-feira. Vemos Papa Francisco ainda dolente, recordamos a perna faz mal, mas vamos então ao início da audiência geral. O Papa irá introduzir com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então para acolher a sua palavra e a receber a sua bênção.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia com voi. Teremos agora a leitura, texto bíblico, começando pelo italiano, leitura do Gênesis, libro della Genesi. 5:1-5. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio, maschio e femmina li creò. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Set. Dopo aver generato Set, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni. È parola di Dio. Leitura feita em italiano, teremos agora em francês. Du livre de la Genèse. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Parole du Seigneur. Leitura será feita agora em inglês. A reading from the book of Genesis. This is the list of the generations of Adam. When God created man, he made him in the likeness of God. Male and female he created them. When Adam had lived 130 years, he became the father of a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. The days of Adam after he became the father of Seth were 800 years, and he had other sons and daughters. Thus, all the days that Adam lived were 930 years. The word of the Lord. Depois do inglês, agora a leitura será feita em alemão. Aus dem Buch Genesis. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. Am Tag, da Gott den Menschen erschuf, machte er ihn Gott ähnlich. Männlich und weiblich erschuf er sie. Adam war 130 Jahre alt, da zeugte er einen Sohn, der ihm ähnlich war, wie sein Bild, und gab ihm den Namen Seth. Nachdem Adam Seth gezeugt hatte, lebte er noch 800 Jahre und erzeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Depois do alemão, teremos agora a leitura que será feita em espanhol e, na sequência, em português. Lectura del libro del Génesis. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios. Los creó varón y mujer. Adán tenía 130 años cuando tuvo un hijo a su semejanza, según su imagen, y lo llamó Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Adán llegó a la edad de 930 años y murió. Palabra de Dios. A leitura será feita agora em português
Padre Antônio. Leitura do livro do Gênesis. Eis a lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, Ele o criou à semelhança de Deus. Criou-os homem e mulher e os abençoou. Adão tinha 130 anos quando gerou um filho, à sua semelhança e imagem, e chamou-o Sete. Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e depois morreu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Leitura agora será em árabe e depois em polonês. قراءة من سفر التكوين. هذا كتاب سلالة آدم. يوم خلق الله الإنسان على مثال الله صنعه، ذكرا وأنثى خلقهم. وعاش آدم 130 سنة، وولد ولدا على مثاله كصورته، وسماه شيتا. وعاش آدم بعدما ولد شيتا 800 سنة، فولد بنينا وبنات. فكانت جميع أيام آدم التي عاشها 930 سنة. كلام الرب. E a última leitura das línguas tradicionais da quarta-feira, o polonês. Czytanie z Księgi Rodzaju. Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go, stworzył mężczyznę i niewiastę. Gdy Adam miał 130 lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set. A po urodzeniu się Seta żył Adam 800 lat i miał synów oraz córki. Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była 930. Oto Słowo Boże. Teremos agora a leitura da catequese do Santo Padre, o Papa que faz a catequese em italiano, e nessas línguas que nós seguimos agora, uma síntese e a saudação que o Santo Padre faz também a cada grupo linguístico presente na audiência geral. O Papa está dedicando a sua catequese à velhice. Hoje é a segunda catequese e hoje o Papa nos fala sobre a longevidade. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Na narração bíblica das genealogias dos progenitores, impressiona-nos imediatamente a sua enorme longevidade. Fala-se de séculos. Quando começa nela a velhice? E o que significa o fato que esses pais antigos vivem tanto tempo depois de terem gerado os filhos? Pais e filhos vivem juntos durante séculos. Essa cadência secular do tempo, narrada em estilo ritual, confere à relação entre longevidade e genealogia um profundo significado simbólico forte, muito forte. É como se a transmissão da vida humana, tão nova no universo criado, exigisse uma iniciação lenta e prolongada. Tudo é novo no início da história de uma criatura que é espírito e vida,
consciência e liberdade, sensibilidade e responsabilidade. A nova vida, a vida humana imersa na tensão entre a sua origem, a imagem e semelhança de Deus, e a fragilidade da sua condição mortal, representa uma novidade a ser descoberta. Requer um longo período de iniciação no qual o apoio recíproco entre gerações é indispensável para decifrar experiências e enfrentar os enigmas da vida. Durante esse longo período de tempo, a qualidade espiritual do homem é também lentamente cultivada. Num certo sentido, cada passagem de época na história humana representa-nos esta sensação. É como se tivéssemos de voltar ao início das nossas perguntas sobre o sentido da vida, quando o cenário da condição humana parece repleto de experiências novas e questões inéditas. Certamente, a acumulação de memória cultural aumenta a familiaridade necessária para lidar com novas passagens. Os tempos de transmissão são mais curtos, mas os tempos de assimilação requerem sempre paciência. O excesso de velocidade que agora obceca todas as fases da nossa vida torna cada experiência mais superficial e menos nutriente. Os jovens são vítimas inconscientes desta divisão entre o tempo do relógio, que quer ser queimado, e os tempos da vida, que requerem uma adequada fermentação. Uma vida longa permite experimentar esses longos tempos e os danos da pressa. A velhice certamente impõe ritmos mais lentos, mas não são apenas tempos de inércia. De fato, a medida desses ritmos abre para todos espaços de significado da vida desconhecidos pela obsessão da velocidade. A perda de contato com os ritmos lentos da velhice fecha esses espaços para todos. Foi nesse contexto que quis instituir a festa dos avós, no último domingo de julho. A aliança entre as duas gerações extremas da vida, crianças e idosos, também ajuda as outras duas, jovens e adultos, a criar laços entre si, para tornar a existência de todos mais rica e humanitária. É necessário diálogo entre as gerações. Se não existe diálogo entre jovens e adultos, cada geração permanece isolada e não pode transmitir a mensagem. Pensemos num jovem que não está ligado às suas raízes, que são os avós, não recebe a força como a árvore, a força da raiz, e vai crescer mal, doente, vai crescer sem referência. Por isso, é preciso buscar, como uma exigência humana, o diálogo entre as gerações. E esse diálogo é importante entre avós e netos, que são os dois extremos. Imaginemos uma cidade em que a convivência de idades diferentes seja parte integrante do projeto global do seu habitat. Pensemos na formação de relações afetuosas entre a velhice e a juventude, que irradiam sobre o estilo geral das relações. A sobreposição de gerações tornar-se-ia uma fonte de energia para um humanismo verdadeiramente visível e vivível. A cidade moderna tende a ser hostil com os idosos, e não, por acaso, também para as crianças. Essa sociedade que tem esse espírito do descartável, descarta tantas crianças não desejadas e também os idosos. Descarta, não servem. Vão para a casa dos idosos, o asilo, e ficam ali. A velocidade coloca-nos numa centrifugadora que nos varre como confetes. Perdemos completamente
de vista o todo. Cada um agarra-se ao seu pedacinho, flutuando sobre os fluxos da cidade-mercado, para a qual ritmos lentos são perdas e velocidade é dinheiro. A velocidade excessiva pulveriza a vida, não a torna mais intensa. A sabedoria. É preciso perder tempo. Quando você volta para casa e vê o seu filho, a sua filha, criança, e perde tempo. Mas nesse colóquio é fundamental para a sociedade perder tempo com as crianças. Sobretudo em casa, quando está o avô e a avó, que talvez não raciocinam bem, perdeu um pouco aquela capacidade de falar. E você está com ele ou com ela, você perde tempo. Mas esse perder tempo fortalece a família humana. É necessário gastar tempo, um tempo que não é habitual, com as crianças e com os idosos, porque eles nos dão uma outra capacidade de ver a vida. A pandemia em que ainda somos forçados a viver impôs com bastante sofrimento, infelizmente, um bloqueio ao culto obtuso da velocidade. E nesse período, os avós funcionaram como uma barreira à desidratação afetiva dos mais jovens. A visível aliança de gerações que harmoniza os tempos e ritmos restitui-nos a esperança de não vivermos a vida em vão e restitui a cada um de nós o amor pelas nossas vidas vulneráveis, bloqueando o caminho para a obsessão da velocidade, que simplesmente a consome. A palavra-chave aqui é: a cada um de vocês, você sabe perder tempo? Ou você está sempre com pressa, com aquela velocidade, estou com pressa e não posso? Você sabe perder tempo com a vovó, com a avó, com as crianças? Você sabe perder tempo brincando com seus filhos, com as crianças? Essa é a comparação. Pense um pouco. E questo restituisce a ciascuno l'amore per la nostra vita vulnerabile. Isso restitui a cada um de nós o amor pelas nossas vidas vulneráveis, bloqueando, como disse, o caminho para a obsessão da velocidade, que simplesmente a consome. Os ritmos da velhice são um recurso indispensável para aprender o significado da vida marcada pelo tempo. Os idosos têm o seu ritmo, mas são ritmos que nos ajudam. Graças a essa mediação com os idosos, o destino da vida ao encontro com Deus torna-se mais credível. Um desígnio que se esconde na criação do ser humano, a sua imagem e semelhança, e que é selado com o Filho de Deus que se fez homem. Hoje verifica-se uma maior longevidade da vida humana. Isto dá-nos a oportunidade de incrementar a aliança entre todos os tempos da vida. Tanta longevidade, mas também temos que fazer mais alianças. E também com o sentido da vida na sua totalidade. O sentido da vida não é somente na idade adulta. Pensar 25 anos a 60 anos. Não. O sentido da vida é tudo. Do nascimento até a morte. E você deve ser capaz de interloquir com todos. E ter também relações afetivas com todos. E assim, a sua maturidade será mais rica, mais forte. E também nos oferece esse significado da vida, que é na sua totalidade. Que o Espírito Santo nos conceda inteligência e força para essa reforma. É necessária uma reforma. A prepotência do tempo do relógio deve ser convertida à beleza dos ritmos da vida. Esta é a reforma que devemos fazer. No nosso coração, na família, na sociedade. Repito, reformar o quê? Que a prepotência do tempo do relógio torne-se
convertida, então, à beleza dos ritmos da vida. Converter. A prepotência do tempo, que sempre tem pressa, aos ritmos da vida. A aliança das gerações é indispensável. Numa sociedade em que os idosos não falam com os jovens não falam com os idosos, os adultos não falam com os jovens nem com os jovens, é uma sociedade estéril, sem futuro. Uma sociedade que não olha para o horizonte, mas guarda a si mesmo e torna-se sozinha. Que Deus nos ajude a encontrar a música adequada para essa harmonização das diversas idades. Os pequenos, os idosos, os adultos, todos juntos. Uma bela sinfonia de diálogo. Muito obrigado. Uma bonita sinfonia de diálogo, mais uma vez, pede o Papa Francisco nesse diálogo entre as gerações. Conclui assim a sua catequese desta quarta-feira. Teremos agora, nas várias línguas, a síntese dessa catequese, iniciando pelo francês, depois a saudação do Santo Padre aos peregrinos e fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 2 de março. Papa que está dedicando suas catequeses nesse momento a uma nova temática, depois de ter dedicado 12 catequeses a São José, agora está dedicando essa nova série à velhice. E hoje, a segunda catequese, o Papa traz a temática da longevidade, símbolo e oportunidade. E o Papa vai buscar da narração bíblica, das genealogias dos progenitores, um pouco da sua inspiração, porque, diz ele, impressiona-nos imediatamente a sua enorme longevidade, porque na narração das genealogias dos progenitores, fala-se não de anos, mas de séculos. E o Papa pergunta, quando começa nela, então, a velhice? E o que significa o fato que esses pais antigos, vivem tanto tempo depois de terem gerado os filhos? Pais e filhos vivem juntos durante séculos. Bom, esta cadência secular, afirma ainda o Papa Francisco, essa cadência secular do tempo, narrada em estilo ritual, confere então a relação entre longevidade e genealogia um profundo significado simbólico. E qual é? É como se a transmissão da vida humana, tão nova no universo criado, exigisse uma iniciação lenta e prolongada. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Oggi entriamo nel tempo di Quaresima, la nostra preghiera e il digiuno saranno una supplica per la pace in Ucraina, ricordando che la pace nel mondo inizia sempre con la nostra conversione personale alla sequela di Cristo. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire. Bom, Papa saúda cordialmente os fiéis de língua francesa presentes nessa audiência, em particular os redatores do jornal Invisible e Découvrez Dieu. Hoje entramos no tempo de Quaresma, nossa oração e o jejum serão uma súplica pela paz na Ucrânia, recordando que a paz no mundo inicia sempre com a nossa conversão pessoal ao seguimento de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês. Saudação mais uma vez do Santo Padre aos fiéis de língua francesa, recordando a súplica pela paz na Ucrânia nesse 2 de março. Teremos agora a síntese em inglês. Wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as a longevidade e genealogia. Profundo significado simbólico. É como se a transmissão da vida humana, disse o Papa, tão nova do universo criado, exigisse uma iniciação lenta e prolongada. Tudo é novo.
No início da história de uma criatura que é espírito e vida, consciência e liberdade, sensibilidade e responsabilidade. A nova vida, a vida humana imersa na tensão entre a sua origem, a imagem e semelhança de Deus, e a fragilidade da sua condição mortal, representa então uma novidade a ser descoberta. E requer um longo período de iniciação. E esse período no qual o apoio recíproco entre gerações é indispensável, diz Francisco. Indispensável porque para decifrar experiências e enfrentar os enigmas da vida. Durante esse longo período de tempo, a qualidade espiritual do homem é também lentamente cultivada. Num certo sentido, cada passagem de época, recordava o Papa Francisco, cada passagem de época na história humana representa-nos esta sensação. É como se tivéssemos de voltar ao início das nossas perguntas sobre o sentido da vida. Quando o cenário da condição humana aparece repleto de experiências novas e questões inéditas. Certamente, a acumulação da memória cultural aumenta a familiaridade necessária para lidar com as novas passagens. Saudação do Papa aos fiéis de língua inglesa. Irlanda e l'America. A tutti auguro che il cammino quaresimale che oggi iniziamo con la preghiera e il digiuno per la pace in Ucraina ci porti alla gioia della Pasqua con il cuore purificato e rinnovato dalla grazia dello Spirito Santo. Su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie invoco abbondanti benedizioni del Signore. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from Norway, Papa saúda os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, em particular aqueles provenientes da Noruega, Irlanda e Estados Unidos da América. A todos faço os votos que o caminho quaresmal, que hoje iniciamos com a oração e o jejum pela paz na Ucrânia, nos leve à alegria da Páscoa, com o coração purificado e renovado pela graça do Espírito Santo. Sobre cada um de vocês e suas famílias invoco abundantes bênçãos do Senhor. Próxima síntese que teremos será em alemão e depois espanhol. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco. Temos a síntese agora nas várias línguas da catequese que o Papa proferiu momentos atrás em italiano. O Papa recordava que durante o longo período de tempo, recordando então da narração bíblica das genealogias dos progenitores, durante aquele longo tempo, a qualidade espiritual do homem é também lentamente cultivada. E, num certo sentido, diz ainda, cada passagem de época na história humana representa-nos esta sensação. É como se tivéssemos de voltar ao início das nossas perguntas sobre o sentido da vida, quando o cenário da condição humana parece repleto de experiências novas e questões inéditas. Certamente, a acumulação de memória cultural aumenta a familiaridade necessária para lidar com as novas passagens, com os novos momentos, com as novas situações. Não? Os tempos de transmissão são mais curtos. Os tempos de assimilação requerem sempre paciência. Os tempos de transmissão são mais curtos, mas os tempos de assimilação requerem paciência. O excesso de velocidade, fala Francisco, que agora, na nossa atualidade, obceca todas as fases da nossa vida, e a gente sabe quando a gente quer que tudo seja rápido, dinâmico, né? Torna cada experiência, muitas vezes, mais superficial e menos nutriente. Os jovens são vítimas inconscientes desta divisão entre o tempo do relógio, que quer ser queimado, e os tempos da vida, que requerem uma adequada fermentação.
Uma vida longa permite experimentar esses longos tempos e os danos da pressa. Sabemos como os jovens, né, são vítimas de queimar o tempo. A velhice, disse Francisco, certamente impõe ritmos mais lentos. Mas não são apenas tempos de inércia. De fato, a medida desses ritmos abre para todos o quê? Espaços de significado da vida, desconhecidos muitas vezes pela obsessão, essa obsessão pela velocidade. Os jovens, recordamos mais uma vez as palavras do Papa, são vítimas inconscientes da divisão entre o tempo do relógio e os tempos da vida. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Iniziamo questa Quaresima in spirito di penitenza e di preghiera per implorare la misericordia di Dio su di noi e la pace per il mondo intero. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an Papa sauda cordialmente os fiéis de língua alemã. Iniciamos essa quaresma em espírito de penitência e de oração, para implorar a misericórdia de Deus sobre todos nós e a paz para o mundo inteiro. Gottes Barmherzigkeit für uns und den Frieden für die ganze Welt zu erflehen. Teremos agora na sequência a síntese em espanhol, e o próprio Santo Padre quem irá fazer a síntese com a saudação aos peregrinos de língua espanhola. Em todas as saudações que o Santo Padre fez até o momento, em francês, inglês, alemão, o seu olhar vai sempre para o início do caminho quaresmal que nós iniciamos hoje, mas com a oração e o jejum pela paz na Ucrânia. É um momento muito especial que o Santo Padre convida a todos nós, e convida o mundo inteiro, os crentes e não crentes, as pessoas de boa vontade. Mas vamos ouvir agora então a síntese que o Santo Padre fará na sua língua mãe. Como sabemos, o Santo Padre toda quarta-feira dirige-se também aos fiéis de língua espanhola na sua língua mãe, fazendo a síntese da catequese e a sua saudação aos peregrinos de língua espanhola. Vamos ouvir. Quedamos sorprendidos por la longevidad de los antepasados, cientos y cientos de años vivían. Padres e hijos viven juntos por siglos, de manera que podemos encontrar un significado simbólico en la relación que existe entre la longevidad y la genealogía. Constatamos que al inicio de la existencia de una criatura hay una tensión entre su origen a imagen y semejanza de Dios y la fragilidad de su condición mortal, de manera que el apoyo mutuo entre las generaciones es necesario para entender las experiencias vividas y enfrentarse a las grandes preguntas de la vida. La vejez impone ritmos más lentos, ritmos que crean espacios de reflexión profundos sobre el sentido de la vida, ritmos impensables cuando estamos sometidos a la dinámica obsesiva del tiempo. Hemos visto cómo la pandemia ha obstaculizado el culto frenético a la velocidad, que en este tiempo los abuelos se han convertido en una barrera que ha evitado que la vida afectiva de los más pequeños se marchite. Esta alianza visible entre generaciones nos restituye la esperanza de no vivir en vano y también el amor por nuestra vida vulnerable que, asumida por el Hijo de Dios al hacerse hombre, nos asegura que nuestro destino es el de caminar hacia el encuentro con Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de experimentar la belleza de cada etapa de la vida, infancia, juventud, adultez, ancianidad.
que promueva la necesidad de una alianza entre las generaciones, niños, jóvenes, adultos y ancianos, una instancia llena de armonía y serenidad. Dios los bendiga. Muchas gracias. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua espanhola. Teremos agora com o Padre Antônio a síntese em português e o Papa fará saudação também aos fiéis de língua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa presentes a esta audiência, bem como aqueles conectados através dos meios de comunicação social, testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, acompanhados de suas orações, pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco. No relato bíblico da genealogia dos patriarcas, nos impressiona a sua enorme longevidade. Fala-se de séculos. É como se a vida humana, ainda recente no universo criado, tivesse necessidade de uma longa iniciação, na qual o convívio prolongado com diferentes gerações permitisse a autocompreensão da identidade própria do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, mas ao mesmo tempo consciente da fragilidade de sua condição mortal. O excesso de velocidade, que atualmente é presente em vários processos da vida humana, torna as experiências mais superficiais e menos formativas. Uma vida longa permite valorizar os processos que exigem uma justa maturação e conhecer os perigos da pressa. A velhice impõe ritmos mais lentos, cujas medidas nos ajudam a superar a obsessão pela velocidade. Neste sentido, foi instituída a festa dos avós, no último domingo de julho, para que o convívio entre as gerações que se encontram nos extremos da vida, velhice e infância, ajude as outras duas, juventude e idade adulta, a tornar a existência de todos mais rica em humanidade. Que esta aliança entre as gerações nos ajude a converter a prepotência do tempo do relógio na beleza dos diferentes ritmos da vida humana. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Cominciamo oggi la strada della Quaresima. Vi invito a fare questo percorso di conversione attraverso l'aiuto dei più bisognosi, la penitenza fatta con gioia e la preghiera fiduciosa, chiedendo intensamente al Signore il dono della pace. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os fiéis de língua portuguesa. Começamos hoje o caminho da Quaresma. Vos convido a percorrer este itinerário de conversão através da ajuda aos mais necessitados, da penitência feita com alegria e da oração confiante, pedindo intensamente ao Senhor o dom da paz. Que Deus vos abençoe. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa, recordando mais uma vez também em português que temos início hoje o caminho da Quaresma. A síntese será feita agora em árabe e depois polonês. O Papa nos convida a percorrer esse itinerário de Quaresma, esse itinerário de conversão através
da ajuda aos mais necessitados, através da penitência feita com alegria e feita através da oração confiante, pedindo incessantemente ao Senhor o dom da paz. É importante a gente recordar as palavras do Santo Padre. Sabemos que a Quaresma é tempo de penitência, mas o Papa nos convida a fazer essa penitência com alegria e com oração confiante. Ainda nas suas palavras, o Papa, falando que a velhice certamente impõe ritmos mais lentos, e quando nós temos diante de nós o idoso, a gente sabe o seu caminhar é mais lento, muitas vezes o seu falar é mais lento. Mas o Papa recordava, a velhice não é um tempo de inércia. A medida desses ritmos abre espaço para todos, espaços significativos da vida desconhecidos pela obsessão da velocidade. E nós sabemos o quanto a nossa sociedade de hoje é obcecada pela velocidade. Tudo tem que ser feito rápido. Todos têm pressa. E o Papa nos dá um momento de reflexão que nos diz que a perda de contato com os ritmos lentos da velhice fecha esses espaços de significado da vida, que com a velocidade nós desconhecemos. Foi nesse contexto que o Papa recordava então que quis instituir a festa dos avós no último domingo de julho. A aliança entre as duas gerações extremas da vida, ou seja, as crianças e os idosos, também ajuda as outras duas, os jovens e os adultos. Ajuda o quê? A criar laços. A criar laços entre si, para tornar, então, a existência de todos uma existência mais rica em humanidade. Criar relações, recordava o Papa Francisco. Crianças e idosos que ajudam jovens e adultos a criar laços entre si, para tornar a existência de todos mais rica. E quanto nós nos enriquecemos quando temos essas relações. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Tra vecchiaia e giovinezza che si irradiano sullo stile complessivo delle relazioni. Allora la sovrapposizione delle generazioni diventerebbe fonte di energia per un umanesimo realmente visibile e vivibile. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Papa saúda os fiéis de língua árabe. É pelo pensar em formar relações afetuosas entre a velhice e a juventude que se irradiam no estilo complexo das relações. Então, a sobreposição das gerações se tornaria fonte de energia para um humanismo realmente visível e vivível. O Senhor abençoe todos vocês, os proteja sempre de todo o mal. A última síntese que teremos agora será em polonês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco. O Papa diz, imaginemos uma cidade em que a convivência de idades diferentes seja parte integrante do projeto global do seu habitat, ou seja, faz parte do projeto dessa sociedade. Pensemos então na formação de relações afetuosas entre a velhice e a juventude que irradiam sobre o estilo geral das relações.
A sobreposição de gerações tornar-se-ia, então, uma fonte de energia para um humanismo verdadeiramente visível e vivível, como o Papa augurou agora falando aos fiéis de língua árabe. A cidade moderna tende a ser hostil para com os idosos. É uma realidade nossa de hoje. E não por acaso também, muitas vezes, com as crianças. A velocidade coloca-nos numa centrifuga dura que nos varre como confetes. Perdemos completamente de vista o todo. E o que acontece? Cada um agarra-se ao seu pedacinho, flutuando sobre os fluxos da cidade-mercado, para a qual ritmos lentos são perdas e velocidade é dinheiro. Ritmos lentos são perdas e a velocidade é dinheiro. A velocidade excessiva pulveriza a vida, não a torna mais intensa, diz o Papa. A pandemia em que ainda somos forçados a viver impôs com bastante sofrimento e, infelizmente, um bloqueio ao culto obtuso da velocidade. E nesse período, os avós funcionaram quase como uma barreira à desidratação afetiva dos mais jovens. A visível aliança de gerações que harmoniza os tempos, disse o Papa Francisco na sua catequese, que harmoniza os tempos e ritmos. Essa aliança de gerações restitui-nos a esperança de não vivermos a vida em vão. Constitui para cada um de nós o amor pelas nossas vidas vulneráveis, bloqueando o caminho para a obsessão da velocidade, que simplesmente a consome. Saudação a Santo Padre, aos poloneses. I vostri cuori e le porte delle vostre case agli ucraini che scappano dalla guerra. State offrendo generosamente a loro tutto il necessario perché possano vivere dignitosamente nonostante la drammaticità del momento. Vi sono profondamente grato e vi benedico di cuore. E questo frate francescano che fa lo speaker adesso... Esse frade franciscano que faz speaker em polonês, ele é ucraniano. E os seus pais... Os seus pais estão nesse momento nos refúgios sob a terra para se defender das bombas, num lugar muito próximo a Kiev. E ele continua o seu trabalho aqui conosco. Acompanhamos todo o povo que está sofrendo, os seus pais idosos e tantos idosos que estão sob a terra para se defender. Carregamos no nosso coração a recordação desse povo. Muito obrigado por continuar o seu trabalho. Oto słowa Ojca Świętego. Papa então saúda todos os poloneses, a tradução das palavras antes. Vocês, por primeiro, apoiaram a Ucrânia, abrindo os seus confins, os seus corações e as portas de suas casas aos ucranianos que fogem da guerra. Vocês estão oferecendo generosamente a todos o necessário para que possam viver dignamente, apesar da dramaticidade do momento. Profundamente sou agradecido a vocês e os abençoo de coração. Saudação, então, do Santo Padre aos fiéis poloneses. E agora, já na conclusão, teremos a última saudação do Santo Padre, que é sempre destinada aos italianos, que, em geral, é a maior parte dos fiéis presentes na audiência geral. Mas chama a atenção, mais uma vez, o Santo Padre, de que o franciscano, que é o speaker, né, em língua polonesa, na realidade, ele é
ucraniano. E os seus pais estão, nesse momento, já idosos, em um bunker, embaixo da terra, perto de Kiev, para se proteger das bombas. Isso é para falar da dramaticidade que nós estamos vivendo no dia de hoje. Mas ouvimos o Santo Padre agora. Dirige uma cordial boas-vindas aos fiéis, aos peregrinos e fiéis de língua italiana, em particular a saudação aos sacerdotes da Diocese de Milão e ao pessoal militar e civil do Exército que se encontra em Avellino. O meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos enfermos, aos jovens, aos recém-casados. Vamos nos dispor com confiança a percorrer o itinerário quaresmal que inicia hoje como ocasião de conversão e de renovação interior, na escuta da palavra de Deus, na oração, no exercício cotidiano da caridade para com o próximo. A todos vocês, a minha bênção. Agora vamos cantar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira e concluímos com as palavras que o Santo Padre dirigiu aos fiéis de língua portuguesa. Começamos hoje o caminho da Quaresma. Vos convido a percorrer este itinerário de conversão através da ajuda aos mais necessitados, da penitência feita com alegria e da oração confiante, pedindo intensamente ao Senhor o dom da paz. Recordamos que o Papa convocou para o dia de hoje um dia de oração e jejum para a paz na Ucrânia, e o convite é que todos nós nos unamos então nesse dia de jejum pela paz, encorajando de modo especial todos a se dedicarem intensamente a esse dia. Que a Rainha da Paz, como disse o Papa, preserve o mundo da loucura e da guerra. Todos vocês, um bom início do período da Quaresma. Hoje nós temos também o início da campanha da fraternidade no Brasil. Santo Padre enviou uma mensagem aos brasileiros que devemos conhecer no dia de hoje. Com alegria, mais uma vez, com olhar a todos vocês e a esperança dessa caminhada, nosso abraço a todos vocês. Vamos viver juntos, então, esse período da Quaresma. Grande abraço, uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.